Eu fiquei na dúvida. Vamos começar a falar É. seu quinto colocado, depois a gente vai subindo. Tá, Vamos pela beleza. sua lista aí. Beleza. Pessoal, vou tentar compartilhar o vídeo igual a gente está fazendo nos últimos. Não sei se vai dar certo. Se der ruim aqui, logo no primeiro a gente já vai saber. E aí a gente vai só no conteúdo aqui, só no bate-papo eu e o Thiagão mesmo. Peço desculpas, mas espero que entendam aí. Mas vai ter todo o conteúdo aí ainda semana que vem e com certeza no pós-draft. Thiagão, se começar a travar alguma coisa, você me avisa que eu paro de compartilhar. Beleza? Tranquilo. Beleza. Bom, então, cara, o meu quinto colocado cara, eu falei que eu não entendia qual era o hype e assim, sendo bem assim, vendo a vendo o site você aonde está o potencial dele e tudo mais, é um cara com uma força de jogo acima do padrão pro tamanho dele, pro peso e pra altura. Muita gente fala da sua parte do extracampo e tudo mais, que é esforçado, falam que ele correu um 4,39 aí no Combine, e tem um bend muito bom, é um cara que consegue contornar o arco muito bem, mas isso não muda o fato que ele é um cara, e eu vou explicar o porquê, eu acabo batendo na tecla em muitas posições nisso, isso não muda um cara que ele acha que ele é menos de 6,3, acho que ele é 6,2, e ele pesou 4 libras no Combine. A gente sabe que o salto do college para a NFL é muito grande. Eu acho que vários edges que a gente vai falar aqui podem sentir esse salto. Eu acho que vão ter consequências. Mas, cara, você pensar que o peso que hoje, mesmo que ele vamos supor, ele chegue a 250 libras, ele vai enfrentar offensive tackles e caras de interior de linha de 330 libras, por exemplo. Cara, isso dá quase, acho que dá 35 quilos a mais. Eu tenho muito receio, sendo bem honesto. É um cara que eu gostei de ver a tape. Eu achei um cara interessante. Eu não achei ele tudo isso contra a corrida, igual falam, sendo bem honesto. Ele é um cara muito esforçado, ele é um cara que ele joga melhor do que permite que ele jogue. É um cara muito. Se você ver agora nesse teco que ele deu, ele conseguiu dar o teco porque ele se desvencilhou do bloqueio sem ser tocado, mas a partir do momento que o cara de linha ofensiva bota as mãos. E, enfim, cara, ele é um cara que eu já ouvi falar que vai ser outside linebacker na NFL, então já nem sei se encaixa tanto com o esquema dos Falcons. E, para mim, o principal é que no biotipo dele a gente já tem 2 caras do elenco, se bobear até 3, que foram draftados ano passado, 2 deles, né? O Arnold Ebiketie e o Daniel Malone, que são caras com mais rápidos. Então, eu acho que não é o tipo de edge que você precisa. É um cara, para mim, de final de primeira rodada ali, começo de segunda, por conta disso, sabe? A NFL mostra que esse tipo de edge é incomum de dar muito certo. Cara, perfeito no que você falou agora, Vitor. Tipo, esse draft, no geral, não só o Nolan Smith, né, mas tem muitos jogadores que fogem do tamanho ideal, assim, né, que a NFL está acostumada, né? Não porque são jogadores ruins, né? O próprio Bryce Young, a gente vê aqui, falou super bem, mas falta precedente, entendeu? Falta jogadores nesse peso e tamanho que fizeram sucesso. Falta, entendeu? Então, são vários jogadores que fogem à regra, não só na posição de edge rusher, no caso do Nolan Smith, mas a gente tem o Josh Down, o Zay Flowers na posição de wide receiver, a gente tem o Bryce Young de quarterback, enfim, a gente tem o Emmanuel Forbes na posição de cornerback. Tem muitos jogadores que fogem do tamanho normal de NFL, né, para jogar na posição. Tem até o Darnell Washington, né, que ao contrário, ele é grande demais até, e isso pode acabar sendo até vantajoso para ele na NFL. Mas, enfim, é muitos jogadores que os americanos falam outlier, né, que seria a exceção. Para dar certo, tem que ser exceção à regra, porque não é comum. Pega o histórico de jogadores, vai ali de 20, vai ter 1 ou 2 que deram certo, entendeu? No caso do Nolan Smith, cara, o melhor para ele assim, o teto é ser o Haason Reddick, que não começou muito bem na liga, né? Para quem lembra, ele nos Cardinals,
mas que evoluiu, né? Depois foi para os Panthers, hoje está nos Eagles e conseguiu se estabelecer, ganhou um contrato bom, assim. Mas, cara, no geral, é um risco, cara. É tipo assim, para mim, um time arriscar no Nolan Smith é um time que já está estabilizado, é um time que não tem muita coisa para completar. Um Eagles da vida, por exemplo, que já tem o elenco pronto, que, tipo, se o Nolan Smith der certo, vai ser ótimo, mas se não der certo também, tá tranquilo, entendeu? E o que o Vitor falou da redundância também, de já ter o Ebiqueira e o D'Angelo Malone, que são, né, aquele híbrido, né, de defensive end e outside linebacker. Então, assim, complicado. Eu vou falar o que eu gostei do Nolan Smith. Eu achei que ele muda bem de direção. Gostei, foi o que o Vitor falou também. Mas, cara, assim, ele é muito rápido, né? Óbvio, assim, o combine dele, se eu não me engano, foi 4.39. Então, isso é um absurdo de rápido na posição. Mas também, cara, com o peso e com o tamanho dele, assim, não vou falar que é fácil, porque óbvio que não, o cara é um monstro. Mas, assim, né, não é como os outros, entendeu? E, cara, o que o Vitor falou do jogo corrido, eu acho super correto. Acho que ele não é muito bom contra o jogo corrido. Acho que ele pode vir a melhorar, mas com o tamanho dele é difícil ver isso acontecendo. E o pessoal fala muito, ele recuando para marcar o passe, porque ele é mais leve, então ele vai jogar de outside linebacker. Cara, ele recuando para marcar o passe, eu não vi ele fazer nenhuma jogada absurda, não vi ele, enfim, uma marcação muito boa, assim. Ele realmente recuou, ele não fez nada, cara. Cobriu uma zona ali no máximo. Não achei que ele foi excepcional nesse quesito. Acho que ele tem espaço para melhorar. Então, eu acho que quando a gente fala do Nolan Smith na primeira rodada, não acho nem que ele está sendo superestimado. Eu acho que é questão do potencial. O potencial dele, se ele der certo, eu acho que ele vai ser muito bom na NFL. Mas para ele dar certo, é tipo assim, não é o comum, entendeu? É fugir da regra. Não vou falar da sorte, mas enfim, é aquilo, cara. Não é comum um jogador do tamanho dele arrebentar assim na NFL, então eu acho que ele vai ter que fugir um pouco do comum. Ele, no meu ranking aqui, ele foi em quarto, então acho que a gente não diferenciou tanto assim, né? Então, gostei dele no geral, achei ok. Mas uma coisa também, cara, que eu acho importante falar aqui rapidinho antes de completar, ele não jogou muito porque, né, a gente sabe essa defesa de Georgia nos últimos anos é algo absurdo, então tinha muita rotação de jogadores, um jogador, enfim, entrando, saindo da rotação, então isso não prejudicou, assim, né, mas ele tem um pouco menos de snaps, assim, do que a maioria dos jogadores costuma ter quando entra na liga. Então é aquilo, cara, é um projeto, eu acho que ele vale a primeira rodada, eu não acho E que ele outro chegou na ponto, ele primeira não era rodada. titular, né? Ele não era titular. Mesmo fazendo parte da rotação, ele não era o cara que iniciava. Exatamente. Então, ele não jogava com tanta frequência, mas o potencial dele realmente eu consigo enxergar, eu consigo ver o que o pessoal gosta dele. Eu acho que ele vale a primeira rodada, mas para mim seria a segunda metade da primeira rodada, cara. Eu acho que para mim draftar ele no top 15, top 16 ali, não vou falar loucura, mas eu não faria, entendeu? Sim, Eu não gosto de falar loucura porque eu sei que vai acontecer. Mas eu falo, cara, eu não faria, entendeu? Se fosse eu falo, cara, desculpa, mas esse cara para mim é para apostar, é o time já e, estabelecido. Eu acho que e o cara, Falcons hoje, eu acharia um pouco de negligência do Falcons na draftar o Nolan Smith. Se acontecer, estamos aí e tal, vamos torcer, vou virar o maior fã do Nolan Smith, vou querer que ele seja o melhor da liga, mas exato. hoje, cara, Eu não mano, consigo se ver isso também, qualquer não. outro time draftar ele, mano, tá E, ótimo. cara, outra coisa que para mim derruba ele um pouco é que esse porte físico dele acaba limitando ele, para mim, a um tipo de esquema defensivo. A gente sabe que tem. Que hoje os esquemas são meio híbridos na NFL, mas é aquele cara de 3-4, né? Que, igual a gente já falou outras vezes aqui, a defesa 3-4 são aqueles três caras mais pesados na frente, tipo o Calais Campbell, o Onemata e o Grady Jarrett, por exemplo. Esse seria o trio de frente ali com dois linebackers no meio do campo cobrindo o passe e esses dois outside, né, ou edge rushers, como chamam hoje em dia, que são caras mais leves que vão contornar o arco. Então, na nossa defesa, ficaria esses três que eu mencionei, Ebiqueire de um lado e Nolan Smith do outro. Eu acho que o Ryan Nielsen não vai jogar assim. Então, por isso que eu nem estou cogitando tanto o Nolan Smith nesse caso. Então, mas para mim esse é outro fator que pode derrubar ele aí das boards de algum time, esse fato dele ser limitado. Para fechar ele aqui, a produção dele em 2022. Ele jogou somente 8 partidas, ele perdeu os últimos 6 jogos com uma cirurgia no peitoral, então não sei se isso pode ser algo preocupante também, acho que não, porque no Combine ele já foi 100%, né? Então ele esteja tudo ok.
Teve 18 tackles nessas 8 partidas, 7 tackles para perda de jardas, com 3 sacks e um passe desviado. Então, assim, teve uma produção relativamente ok, né, nessa defesa aí de Georgia, todo mundo acaba produzindo bastante.